Olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Culto no Lar. Hoje muitas de nossas igrejas estão abertas, graças a Deus muitos já podem retornar ao templo e ali adorar a Deus. Mas quem sabe eu fale agora a você que não pôde ir, que precisou ficar em casa devido às restrições. Ou você, quem sabe, está em outro lugar, fora de nossa geografia, e sua igreja está fechada ainda. É um prazer tê-lo conosco. Hoje, desejamos estudar qual é o significado da Páscoa. O que este momento representa? Qual o real símbolo, qual o real sentido, qual a real significação dessa festa bíblica e que hoje somos lembrados? Não saia daí. Está começando mais uma edição no Culto no Lar e hoje o nosso tema é o significado da Páscoa. Mas antes, vamos juntos cantar o hino de número 70, Porque Ele Vive. Depois ouviremos uma música especial com o quarteto Arautos do Rei. E em seguida, eu te convido a pegar a sua Bíblia, a Palavra de Deus, e vamos descobrir qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Vamos estudar esse tema especial e entender se ele tem algum significado hoje para a minha vida, para a sua vida e para a nossa caminhada ao lado de Cristo Jesus. Cantemos juntos neste momento, hino 70 do seu inário, Porque Ele Vive.
Eu olho para o céu, buscando compreender o sacrifício do Salvador em meu lugar. E mesmo sem entender, escolho aceitar que o dono do universo veio me salvar. Abriu mão do seu trono, da sua glória, tornou-se um ser humano como eu. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Me assombra ao perceber que insisto em viver a vida como se não soubesse o que ele fez. Insisto em rejeitar a voz a me chamar, que bate a porta do coração e quer entrar. Mesmo assim eu insisto em me distanciar do claro som do convite pra voltar. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Não posso dar as costas, nem deixá-lo sem resposta. O que eu posso fazer é aceitar. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Que bom que você está aqui conosco hoje para juntos estudarmos a preciosa palavra de Deus. Você já parou para pensar qual é o significado da Páscoa? O que a Páscoa representa para cada um de nós? Muitas culturas celebram a Páscoa de forma diferente. No nosso país, se você parar para observar bem, se tornou mais uma data comercial. Nós temos em todos os supermercados ovos de Páscoa empendurados, nas grandes lojas, em shoppings ou em outros locais, ovos de chocolate para toda parte.
nas escolas, em outros locais. As paredes estão decoradas agora com coelhinhos carregando pequenas carroças com ovos coloridos. E isso tem se tornado a significação da Páscoa para muitas pessoas. É um momento em que coelhos carregam ovos. Eu não sei se você encontra algum significado nisso, eu nunca entendi. Mas isso tem sido a Páscoa para muita gente. Um momento para trocar presentes, um momento para feriado, um momento para festejar de uma forma estranha. Os judeus também até hoje guardam a Páscoa, mas de forma muito semelhante àquilo que era guardado nos dias do Novo Testamento. Os judeus têm uma tradição muito forte e eles mantêm essas tradições registradas e também repassadas de geração em geração. Mas para nós cristãos, qual é o significado da Páscoa? O que a Páscoa representa para você? O que toda a Bíblia ensina sobre essa festa tão importante? Será que existe algo profundo para a sua vida, para a minha vida, ainda hoje? É isso que eu quero estudar com você neste momento. A palavra Páscoa aparece 79 vezes na Bíblia, isso, 79 vezes, sendo 50 destas vezes no Antigo Testamento e 29 no Novo Testamento. A palavra Páscoa tem um significado interessante. De forma simples, significa passar por cima ou pular algo. Significa uma suspensão ou a liberação. Ou seja, é quando você apenas deixa para lá, passa por cima. Esta é uma significação simples e uma interpretação que a gente faz do original da palavra Páscoa. Esse é o sentido que ela traz. E de fato, lá no Egito, quando Deus visitou toda aquela terra, ele passou por cima das casas de Israel. Toda casa que tinha o sangue do Cordeiro não foi visitada, mas o vingador passou por cima, passou sobre ela e a deixou livre. De fato, você começa a perceber que a Páscoa é muito mais profunda do que simples ovos de chocolate. A Páscoa tem um significado muito maior do que tudo aquilo que às vezes compreendemos. A Páscoa significa libertação, significa providência divina, significa bênção, significa celebração. A Páscoa é um momento em que Deus se lembra de seu povo e ele tem um cuidado especial por ele. Hoje é o momento que Deus cuida de nós também, não é verdade? Hoje podemos celebrar a Páscoa na certeza de que existe um Deus que está ao nosso lado, um Deus que está cuidando de cada um de nós. Se voltarmos um pouco na história, nós percebemos que a Páscoa começou lá no Êxodo. O povo de Israel havia ido para o Egito porque houve grande fome na terra e Deus havia de forma providencial preparado José para estar ali. É certo que a forma como ele chegou ao Egito não é das melhores, mas Deus estava preparando todo um cenário para que bênçãos se desdobrassem de toda aquela tragédia. E José pôde então separar durante anos de fartura muitos grãos, cereais, reservar alimento em abundância para os anos que viriam de fome. E nestes anos, a sua família, os filhos de Israel, foram abrigados na terra do Egito. Contudo, quando os anos passaram, José descansou, morreu. O faraó que o conhecia e conhecia o seu povo também morreu. E o povo começou a se multiplicar na terra do Egito e se tornou muito poderoso e numeroso. E os egípcios ficaram com medo deles dominarem a terra. Então o faraó que não conhecia José, ele oprimiu o povo e o escravizou. E o povo agora era escravo e submetido a pesados jugos, a pesados trabalhos. E o povo clamou a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. Vamos abrir a Bíblia? Está lá em Êxodo capítulo 3 e o verso 7, o texto ao qual me refiro. Abra aí sua Bíblia.
Êxodo, capítulo 3 e o verso 7. Eu estou procurando aqui na minha Bíblia, creio que você está procurando aí na sua também. É o segundo livro da Palavra de Deus, lá no comecinho, Êxodo, capítulo 3 e o verso 7. Diz assim, você encontrou aí? Encontrou na sua Bíblia? Que bom! Vamos ler juntos? Diz assim: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Uau, que mensagem poderosa! A Páscoa começa aqui. Deus ouviu a oração de seu povo. Deus conhecia o seu sofrimento. Você já orou alguma vez e teve a sensação de que ninguém ouvia? Alguma vez você esteve em desespero e parece que ninguém via? Quem sabe eu fale agora, e a internet nos possibilita isso, para alguém que está num leito de hospital, ou para alguém que acabou de perder um ente querido, quem sabe um pai, uma mãe para a Covid-19. E você chora, e você está em desespero, e você clama, e parece que ninguém ouve. Quem sabe, diante das tragédias e dos males deste mundo, parece que ninguém está atento. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus ouve a sua oração. Ele está atento à angústia de seus filhos. Ele vê o sofrimento do seu povo. Mas não apenas isso, Deus traz resposta. Amém? Amém. Lembre-se, Deus sempre ouve a sua oração. Deus sempre responde a oração. Deus sempre está atento ao nosso sofrimento e à nossa angústia. E é neste momento que o povo clama por libertação, que o povo pede que Deus se lembre deles, que Deus providencia um libertador. E você conhece a história e sabe de quem eu estou falando? Moisés havia sido resgatado das águas do Nilo pela filha do faraó. E Moisés foi criado no palácio como filho do rei, ou neto do rei. E ele era o sucessor direto ao trono real do Egito, a nação mais poderosa, mais rica, mais desenvolvida do mundo naquela época. Contudo, Moisés não suportou ver o sofrimento do seu povo e o defendeu, e então teve que correr para o deserto. E ali passou 4 décadas. E agora, enquanto está no deserto, Deus aparece a Moisés. No meio da sarça ardente, Deus o chama pelo nome. E Moisés se aproxima para ver aquela maravilha. A sarça queimava, mas não se consumia. E o fogo era intenso sobre ela. E ali Deus fala com Moisés. E Deus convida Moisés para que ele libertasse o seu povo. Moisés, estou te convidando e estou te enviando ao Egito. E você vai falar a Faraó. E este vai deixar o meu povo ir. Contudo, existe algo interessante. Quando a gente vai até o capítulo 4, seguindo mais uma página na sua Bíblia, a minha vira mais uma página, no verso 22 e 23, tem algo interessante. Deus diz que Israel era o seu primogênito. Isso já está te lembrando um pouquinho a história da Páscoa, não é verdade? Lá com a 10ª praga, Israel é o meu primogênito. Fale a Faraó que eu deixe ir. Ah, Moisés, eu vou ter que castigar todos os primogênitos da terra do Egito. Está aí Êxodo 4, verso 22 e 23. Deus faria uma troca do seu primogênito por todos os primogênitos da terra do Egito. Este sairia livre, os filhos de Israel, enquanto os primogênitos dos filhos egípcios passariam pela morte. Aqui nós começamos a entender um pouco a história da Páscoa. E você se lembra que Moisés foi enviado ao Egito? Arão foi com ele, o seu irmão. E Moisés então ali opera alguns sinais diante do rei. E por ordem de Deus, 9 pragas
caem sobre o Egito. No começo, os filhos de Israel também sentiram as pragas, e isso foi importante para que eles crescem no poder de Deus e percebessem que Deus estava agindo com mão forte para libertá-los. Mas de um certo período para frente, Deus envia as pragas somente sobre o Egito e faz distinção do seu povo. Você lembra quando houve trevas por toda a face do Egito? Os egípcios estavam em trevas, não conseguiam enxergar, nem na casa de Faraó conseguia ter luz. Por mais que se acendessem tochas, lanternas, fogueiras, nada funcionava. Mas em toda a terra, aonde estavam os filhos de Israel, havia luz. Eles enxergavam. Deus fez distinção entre quem é dele e quem não é. Lembre-se, Deus sempre se lembra dos seus filhos. Deus sabe quem pertence a Ele. Ele te conhece pelo seu nome, amém? Ele sabe onde você mora. Ele conhece a sua necessidade. Ele está atento a você. Deus conhece você. Isso para mim traz muita felicidade, saber que Deus me conhece. Saber que Deus sabe quem eu sou, que Ele se lembra de mim. Deus visitou a terra do Egito. E ali do capítulo 7 de Êxodo até o capítulo 10, nós vemos as 9 pragas sendo derramadas. Começando com o rio e as águas sendo transformadas em sangue, moscas, rãs, pestilências. Nós temos a queda de pedras que destrói toda a plantação, depois gafanhotos que consomem tudo que sobrou e assim por diante. Até que tudo se faz escuro. Assim Deus salvou o seu povo. Ele distinguiu quem era seu de quem não era. E então, chegamos à 10ª praga. A 10ª praga foi anunciada como todas as outras. Deus disse o que aconteceria e aqueles que crescem estariam livres. Deus disse que passaria sobre toda a terra do Egito. E naquela noite castigaria, e todo primogênito dos homens e dos animais seriam mortos, desde a casa de Faraó até o servo mais simples que estava a seu serviço. Todos seriam castigados. Mas existia uma forma de escapar. Existia uma forma de se preservar da vida. Existia uma forma de que não houvesse morte na casa. Essa forma era através do sangue do cordeiro que deveria estar nos umbrais das portas. Ali o anjo do Senhor não tocaria. Ali não haveria morte, mas haveria celebração, aonde existisse o sangue do cordeiro. E aqui chegamos num momento interessante da história. Aqui é distinguido não apenas, e preste atenção a isso, quem era egípcio e quem era israelita. Você percebe? A mensagem foi dada a todos. A grande questão aqui é quem creu na mensagem de Deus e quem não creu. Quem creu nas advertências que a mensagem divina estava trazendo e aquele que não deu crédito. Quem creu no Senhor colocou do sangue do cordeiro nas portas, nos umbrais. Quem não creu continuou a viver normalmente. Percebe o grande perigo de se rejeitar a mensagem de Deus? Quantos hoje não estão vivendo dessa forma? Quantos hoje não rejeitam a palavra e colhem dificuldades em sua vida, decepções? Quantos não estão decepcionados, tristes agora? Quantos não vivem sem esperança simplesmente porque rejeitam aquilo que a mensagem de Deus apresenta? Amigo, a você que me ouve nessa manhã, ou quem sabe em algum outro momento, pela tarde ou à noite, você escuta essa mensagem. Atenção! Há grande risco em se rejeitar a palavra de Deus. Hoje, para nós, a Bíblia é a mesma mensagem. A Bíblia é a palavra de Deus. E é nela que está a distinção entre onde há morte e onde há vida, onde há esperança e onde há desespero. Como você tem vivido? A Bíblia é um divisor de águas.
Ela é que vai fazer diferença entre aquele que tem paz em meio à tempestade e aquele que está aflito. Ela que faz a diferença entre a vida e a morte. Como você tem reagido diante da palavra de Deus? Tem você dado crédito à palavra? Tem você vivido aquilo que a palavra ensina? Tem você aceitado os preceitos da palavra de Deus? Ou tem rejeitado, abandonado, olhado com descrédito, com desdém? Atenção, amigo. Se você rejeita a palavra de Deus, não importa qual ponto, se parece simples, se parece besteira para você, não importa. Não rejeite a palavra de Deus. Muitos, quem sabe, pensaram, não, mas sangue vai melar tudo, vai feder, vai ser estranho. Para que isso? Não questione a palavra de Deus. No sangue do Cordeiro estava o segredo para a liberdade. No sangue do Cordeiro estava a salvação de cada casa. Ali estava a vida preservada de cada um dos filhos de Israel e de quem mais cresce na palavra de Deus. A Páscoa, como estabelecida por Deus, tem um ritual muito bem estabelecido. Eu quero destacar apenas os principais pontos. O primeiro ponto que me chama a atenção é que o preparo era exigido com antecedência. Olha aí. O preparo para a liberdade, para sair da escravidão, para ir a Canaã, exige antecedência, preparo. A família deveria separar um cordeiro sem defeito, um cordeiro macho, e esse era reservado. E então no 14º dia do primeiro mês, no final da tarde, ele era sacrificado. Era o cordeiro da Páscoa. E o seu sangue deveria ser recolhido. E então deste sangue deveria ser passado nos umbrais das portas. E depois o cordeiro é levado para dentro de casa e era ali assado. E existe um detalhe. A família deveria comer em pé, vestida para a viagem, com cajado na mão, com a mala preparada. Era a Páscoa do Senhor e tinha pressa, porque a Páscoa representava a liberdade do povo de Deus. Eles iriam sair da opressão, da escravidão no Egito, para Canaã, a terra que Deus havia prometido a seus pais sob juramento. Agora Deus estava prestes a cumprir a promessa. Mas o cordeiro e o seu sangue era a chave que abria a porta da liberdade. Amigo, somente em Cristo e somente no sangue que ele verteu existe liberdade para a sua vida também. Essa era a forma de ser celebrada a Páscoa. Além do cordeiro sem defeito, que não poderia ter seus ossos quebrados, esse é um símbolo de Cristo, e a profecia indica isso, e depois é atestado nos evangelhos que Jesus não teve nenhum de seus ossos quebrados. Esse cordeiro era comido com pães asmos. Isso era um pão não fermentado. Ele não crescia, não fermentava. O fermento na Bíblia é um símbolo do pecado. E com ervas amargas era comido este cordeiro. Percebe que também é um símbolo precioso de Cristo Jesus? O pão da vida. Nós vamos conversar sobre isso um pouquinho mais para frente. Perceba ainda outro detalhe. A Páscoa era uma celebração familiar. Isso mesmo. Cada família, segundo a ordem bíblica, deveria separar o seu cordeiro. A menos que ela fosse muito pequena. Aí deveria se juntar com a outra família pequena para celebrar a Páscoa. Mas cada família deveria separar o seu cordeiro. Deveria colocar do sangue sobre os umbrais das portas de sua casa. E deveria, dentro de casa, com a família, celebrar a Páscoa e participar do cordeiro que havia sido providenciado. Meu amigo, a sua casa hoje tem o sangue do cordeiro sobre as portas. Você tem celebrado o culto doméstico. Tem convidado seus filhos, sua família, para todo dia consagrar-se a Deus. Perceba que essa é uma atividade familiar. Precisamos ainda hoje ter deste sangue
sobre o nosso lar. Logicamente que de forma simbólica, metafórica, mas o sangue de Cristo ele deve estar sobre nós e devemos convidá-lo todo dia através do culto doméstico. Quando eu oro a Deus e tenho certeza que Ele me ouve, quando eu dou crédito à palavra e eu trago isso para dentro de minha casa, bênçãos sem medida são derramados ali. Muita gente pensa que quando a igreja fecha e alguém esfria na fé, é porque a igreja fechou. Amigo, deixa eu te falar uma verdade muito simples. Eu não creio assim. Eu creio que muita gente esfria na fé, porque todo culto, toda a sua adoração, toda a sua devoção está na igreja. Às vezes ele só é cristão, só é adventista, sábado de manhã, quarta à noite, domingo à noite, mas em casa não tem tempo para a Bíblia. Ele não ora, ele não tem um culto doméstico, ele não abre a palavra de Deus com os filhos. Deuteronômio 6, ele determina que os pais deveriam ensinar todos estes ensinos para os seus filhos. Quando eles perguntassem o que é isso, por que estamos matando esse cordeiro? Por que estamos comendo desta forma? Por que estamos celebrando a Páscoa? Eles deveriam ensinar o significado. Amigo, teu filho sabe aquilo que a Bíblia ensina? As crianças em sua casa conhecem as histórias da palavra de Deus? Ou estão conhecendo desenhos animados, canais do YouTube, conhecem todas as páginas do Instagram, mas não sabem o que significa a palavra de Deus? Precisamos estar ao altar da família. E deixa eu te falar, eu já preparei aqui uma mensagem. Você que é pai, mãe, se prepare. Muito em breve estará aqui no nosso canal um sermão especial sobre o culto no lar. Sobre como fazer esse momento especial de devoção com as crianças, tá bom? Então será uma mensagem muito importante, especialmente para vocês. A Páscoa era uma celebração da família, em casa, de adoração, de culto a Deus, de celebração pela liberdade. Celebre em sua casa a cada dia também. Celebre a liberdade que temos em Cristo. Estude a palavra de Deus. Ore com seus filhos. Ore com sua esposa, com seu esposo. Ore com os pais. Ore com os amigos que estão com você neste momento. Coloque o sangue do Cordeiro sobre os umbrais de sua porta. Este é o segredo da vitória na caminhada cristã. Esse é o segredo da liberdade em Cristo Jesus. Quando vamos ao Novo Testamento, percebemos que a Páscoa ainda continua sendo celebrada ali. E se você vai ao Evangelho de Lucas, no capítulo 2, verso 41, é dito que Jesus e sua família, eles sempre iam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Olha que precioso! Eles iam a Jerusalém celebrar a Páscoa também. Jesus a cada ano estava ali. E em uma dessas celebrações que encontramos uma história fantástica da Bíblia, Jesus aos 12 anos foi encontrado, aliás, não foi encontrado por seus pais entre a sua caravana. E quando os pais retornam a Jerusalém, onde Jesus está, no templo, na casa de seu pai, e ali ele discute com os doutores da lei. Percebe a importância, pai e mãe, de ensinar as crianças aquilo que a Bíblia ensina? Jesus conhecia tão bem a palavra que ele estava discutindo com os mestres, com os doutores de sua época, a palavra de Deus. Será que nossos filhos teriam essa mesma capacidade? Será que nós temos essa capacidade? Será que conhecemos de fato o que a Bíblia ensina? Esse é um dos momentos marcantes da Páscoa do Novo Testamento. Jesus ali conversando com os mestres, com os doutores da lei. O segundo momento especial da Páscoa, registrado nos Evangelhos, é a última Páscoa que Jesus celebrou enquanto esteve entre nós. A Páscoa em que ele seria apresentado como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a segunda Páscoa que chama a atenção no Novo Testamento. Jesus não tinha um lugar próprio, não tinha moradia em Jerusalém, e ele e seus discípulos então ocupam um espaço emprestado. E eu creio que o alimento que ali estava também era cedido, e ali tinha o suco da uva, que não pode faltar na celebração da Páscoa para os judeus. E ali tinha o pão asmo, o pão sem fermento. E Jesus agora não se preocupa com o cordeiro.
Jesus não pede que este seja providenciado, porque Deus, o Pai, já havia providenciado o Cordeiro para aquela Páscoa. E Cristo então institui um novo rito, para a celebração da Páscoa. Um novo emblema agora é estabelecido. A Páscoa agora se torna a ceia do Senhor. O Cordeiro que era sacrificado, agora representando Cristo Jesus, se torna o pão e o suco da uva, símbolo do seu corpo, daquele que não conheceu o pecado, o pão sem fermento, e o suco da uva, o seu sangue, que foi derramado sobre aquele madeiro. E ali agora com seus discípulos, Jesus reparte o pão e reparte o vinho, símbolos do seu corpo e do seu sangue, que naquela Páscoa seria derramado, seria entregue por cada um de nós. Perceba que a Páscoa não é apenas uma história do passado, nem mesmo apenas uma história dos evangelhos, mas a Páscoa é, de certa forma, a história de nossa vida, a libertação que temos em Cristo Jesus. No seu corpo que foi ali pisado, no seu sangue que ali foi derramado, está a garantia da nossa vitória. Ali está a salvação para mim e para você. No Cordeiro providenciado que morreu para que nós, hoje Israel espiritual, o primogênito de Deus, possamos sair vivos, livres através de Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus e é nele que tem providência para que estejamos hoje aqui e para que sejamos livres do pecado e para que sejamos perdoados em Cristo Jesus. Nele encontramos redenção, reconciliação com o Pai, justificação, paz com Deus, através do sangue do Cordeiro Pascual, Cristo Jesus. Amém? Você já aceitou esse sangue na sua vida? A semelhança do sangue do Cordeirinho que era posto nas portas, o sangue de Cristo está presente no teu viver, está presente na sua casa, tem limpado a tua vida, tem inundado o seu coração. Você tem utilizado esse sangue? Ele ainda continua a escorrer hoje e todos nós podemos fazer uso deste precioso sangue. Podemos tomar posse ainda hoje das bênçãos que dele fluem. Podemos ainda hoje ser beneficiados pelo sacrifício de Cristo. Ele é o Cordeiro que a sua casa precisa. Receba hoje Jesus como oferta de Deus para te trazer liberdade. Um dia Moisés foi o libertador enviado por Deus, um tipo de Cristo, para que o povo saísse do Egito, andasse pelo deserto e fosse a Canaã. Hoje, Cristo é o nosso libertador. Ele quer nos tirar do deserto do pecado, do deserto da pandemia, do deserto das enfermidades, das dores. Cristo quer nos tirar do pecado e dos seus efeitos e nos conduzir agora para Canaã celestial. Amém? Não quer você fazer parte desse grupo? Não quer você um dia estar ali também? A Páscoa é tão significativa hoje como foi no passado. Comentando sobre isso, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 277, diz o seguinte, me permita ler para você. A Páscoa devia ser tanto comemorativa como típica, apontando não somente para o livramento do Egito, mas no futuro, isso em nossos dias, para o maior livramento que Cristo cumpriria, libertando o seu povo do cativeiro do pecado. Este é o grande símbolo da Páscoa. Cristo nos liberta do pecado. Cristo perdoa você. Ele quer mudar a sua vida. E ela continua dizendo mais. O Cordeiro sacrificial representa o Cordeiro de Deus, em quem se acha nossa única esperança de salvação. Amém? Patriarcas e Profetas, página 277. Aquele cordeiro não era um simples animalzinho morto, era símbolo de Cristo. E ele morreu de uma vez por todas. João Batista o apontou como sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o seu sacrifício é válido hoje
para a minha vida, para a sua vida. Esse benefício ainda está sobre nós, ainda podemos receber do sangue do Cordeiro e assim termos liberdade para viver. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, não, mas como fomos resgatados? Pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de quem? De Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. Na conversa com Nicodemos, Jesus apontou essa mesma verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o seu primogênito, para que todo aquele que nele crê não precisasse morrer, mas tivesse a vida eterna. João 3, verso 16. Que precioso é entender que Jesus é este Cordeiro de Deus. Ele é a nossa Páscoa, é o nosso libertador, Cristo Jesus. Isaías assim já o prometia, em Isaías 53, você lembra? Como o cordeiro mudo ele foi levado perante seus matadores, mas ele não abriu a boca. Ele foi oprimido, humilhado, e é pelas suas pisaduras que nós somos sarados. Lê depois Isaías, capítulo 53, e você encontrará este Cordeiro de Deus. Que mensagem especial! Temos ainda hoje liberdade em Cristo Jesus. Liberdade do cativeiro do pecado. Contudo, o Novo Testamento nos traz uma lembrança e esta não deve sair nunca de nossa mente. A lembrança é o seguinte: ainda não estamos em Canaã. Isso mesmo. Ainda estamos aqui no Egito. Ainda estamos em terra estranha. Ainda estamos em cativeiro. Ainda estamos, de certa forma, sob a escravidão do pecado. Ainda vemos seus sinais por toda parte, ainda vemos o mal, ainda vemos as doenças, ainda vemos a pandemia, ainda vemos as dificuldades a todo lado. Ainda somos assolados de toda forma. Não chegamos em Canaã. E o apóstolo Pedro ainda, em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 11, ele nos exorta da seguinte forma: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois. Então nos convida a nos abstermos de todas as paixões imorais que fazem guerra contra a alma. Mas perceba, ele nos lembra, somos peregrinos, somos estrangeiros sobre a terra. O nosso lar não é aqui. Lembre-se, estamos aqui, mas é de passagem. A nossa casa é Canaã. Estamos indo para Canaã celestial. E ali nós queremos viver para sempre, ao lado do nosso Cordeiro Pascual, Cristo Jesus. Ainda não chegamos em Canaã. Esteja preparado, sempre pronto para a viagem, celebrando a Páscoa, tendo o sangue do Cordeiro sobre os umbrais de tuas portas, sobre a tua casa, sobre a tua família. E muito em breve entraremos juntos em Canaã. Você não quer estar lá? Você não quer caminhar para essa terra especial? Coloque aí nos comentários, eu quero. Eu quero saber se você deseja estar comigo lá no reino dos céus. Isso, coloque aí, eu quero. Amém. Aleluias. Eu quero ir junto com você para a Nova Jerusalém. Amém? Você me acompanha nessa viagem? Vamos celebrar a nossa Páscoa, a nossa libertação promovida por Cristo Jesus. Quando chegamos ao final dessa mensagem, eu quero te lembrar algumas coisas. Em primeiro lugar, o Cordeiro e aquele pão sem fermento são símbolo de Cristo. Ele hoje é o nosso libertador. A segunda coisa que eu quero te lembrar: ainda não estamos em casa. Ainda não podemos descansar. Ainda não podemos simplesmente viver de qualquer forma, como se já tivesse alcançado a promessa.
Não. Ainda estamos no Egito. Ainda estamos em terra estrangeira. Ainda estamos aqui de passagem, mas caminhamos para Jerusalém. E eu quero te convidar mais uma vez a estar comigo. Você está pronto? Está preparado? Está vestido? Um cajado na mão? O cordeiro já está sacrificado em tua vida? Você está pronto para Canaã? Amém? Quando vamos ao livro do Apocalipse, encontramos uma descrição interessante, você vai entender por que eu vou ao Apocalipse. No capítulo 15, verso 2, diz que os santos, os salvos, ao chegarem no reino dos céus, eles estarão diante do Cordeiro sobre o mar de vidro. Só que tem um detalhe. Esse mar de vidro é mesclado com fogo. Qual é a cor do fogo? Este mar é vermelho. Te lembra alguma coisa? Ao sair do Egito, passaremos pelo mar vermelho também. Antes de adentrar a Nova Jerusalém, antes de entrarmos na Canaã celestial, e ali cantaremos o hino de Moisés e do Cordeiro. Você lembra qual é a música de Moisés? O cântico de Moisés? É isso mesmo, é o cântico de libertação. Lá celebraremos, lá festejaremos a libertação que Deus operou. Ele nos livrou dos adversários, nos livrou do poder do pecado, nos tirou da escravidão. Estamos agora no mar e muito em breve entraremos em Canaã. Esta será a música da vitória. Eu quero participar desse momento e eu quero estar com você lá. Você quer se comprometer comigo hoje a entrar em Canaã comigo? Você quer estar sobre o mar de vidro, semelhante a fogo, mar vermelho, lá no céu? Sairemos daqui do Egito, passaremos o mar vermelho e entraremos então para viver com Cristo todo sempre, na Canaã celestial. Não quer você estar lá? Não quer você ser liberto pelo Filho do Homem, por Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual? Quando vamos à Bíblia, encontramos um texto interessante. Em João capítulo 8, Jesus diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus, o Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não quer você hoje ser liberto do cativeiro do pecado? Não quer você hoje gozar de uma nova experiência com Deus? Não quer que essa Páscoa se torne de fato um momento de liberdade na tua vida? Não quer você estar aqui, mas viver como o povo de Deus, aqueles que estarão na Canaã celestial? Esse é o meu desejo. Se é o seu desejo também, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Nosso bom Deus e Pai, obrigado pela certeza de que teu Filho nos dá liberdade. No sangue do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, a esperança para nós. A esperança de liberdade em Cristo, de salvação, de redenção, de regeneração. Por favor, Senhor, liberta-nos, leva-nos para Canaã. Nós queremos estar lá. Não queremos perder de forma alguma este momento, mas queremos ser livres, libertos pelo teu poder. Dá-nos essa graça hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida. Até o nosso próximo encontro. E continue agora aquecendo seu coração e meditando a palavra de Deus através deste hino, o Filho do Homem. Deus abençoe você. Eu não sou digno
que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno